Escuta isso, porque é de arrepiar. Um exército que ninguém levava a sério. Um bando de soldados improváveis, jovens do interior, praças que nunca tinham visto neve, voluntários que até ontem estavam plantando café ou tocando violão na porta de casa. Mas que, num único dia, num único ataque, num único avanço improvável, esmagaram posições nazistas que nem os americanos estavam conseguindo romper. É exatamente isso que você vai ver aqui. Porque antes do Brasil entrar na Segunda Guerra, a Europa inteira ria da ideia. Só quando a cobra fumar, diziam. Pois bem, naquela manhã congelante, nas montanhas da Itália, a cobra acendeu um cigarro, deu um trago fundo e avançou para cima da Wehrmacht. Hoje você vai conhecer o dia exato em que soldados brasileiros, de uniforme verde-oliva e coração de aço, fizeram os nazistas correrem montanha abaixo. E não é patriotada barata não, é história real. História ignorada, história que ninguém te contou do jeito certo. Então senta, respira fundo e se prepara para viajar para o meio do barro, da neve, do medo e da coragem. Porque a partir daqui, se você nunca sentiu orgulho do Brasil, hoje é o dia. Sejam bem-vindos ao Ecos do Infinito. Muito antes do Brasil ecoar em estádios, muito antes da gente virar meme internacional com jeitinho brasileiro, antes de tudo isso, existiu um momento em que os olhos do mundo se voltaram para o Brasil com respeito genuíno. E isso aconteceu num campo de batalha europeu tão distante que parecia outro planeta. Essa história envolve uma força expedicionária improvável, um país despreparado, mas determinado. Nazistas entrincheirados, confiantes na própria superioridade militar. Uma missão suicida que virou o momento mais glorioso da nossa participação na guerra. E soldados brasileiros que não aceitaram voltar para casa derrotados. Aqui começa a jornada da FEB, Força Expedicionária Brasileira. E o episódio que vamos contar hoje não é qualquer um. É o dia, a batalha, o momento exato em que o Brasil virou o jogo contra Hitler no coração da Itália. Para entender por que esse dia foi tão absurdo, a gente precisa voltar uns passos. O Brasil antes da guerra. Nos anos 40, o Brasil era um país com tecnologia atrasada, moral baixa, economia fragilizada, exército subequipado e um governo que tentava se equilibrar igual um equilibrista bêbado entre USA e Alemanha. A verdade é dura. O Brasil não tinha a menor condição de entrar na Segunda Guerra Mundial. E todo mundo sabia disso. O país tinha tropas que ainda usavam equipamentos herdados da Primeira Guerra. Aviões? Poucos. Tanques? Quase nenhum. Treinamento? Sem comparação com o padrão europeu. Era tipo colocar um time de amadores para jogar contra o Bayern de Munique no auge. Mas o destino gosta de brincar com estatísticas. Depois de navios brasileiros serem afundados por submarinos alemães, não teve jeito. A pressão subiu, a população pediu reação e Vargas finalmente declarou guerra ao eixo. Nas ruas, o povo dizia: "O Brasil só entra na guerra quando a cobra fumar." A expressão virou piada. E depois virou unidade de elite.
O cobra fumou virou símbolo, um emblema que até hoje arrepia. Homens de todos os cantos, Rio, Bahia, São Paulo, Minas, Paraná, se apresentaram. Gente que nunca tinha lutado numa guerra de verdade. E, de repente, lá estavam eles, embarcando para a Itália, a milhares de quilômetros de casa, carregando mais esperança do que equipamento. Agora respira, porque a coisa fica feia. A Itália era um pesadelo absoluto. Neve até o joelho, montanhas escorregadas, rios congelados, mada que engolia botas, barreiras nazistas em posições perfeitas, minas terrestres a cada passo, snipers atrás de cada pedra, artilharia caindo sem aviso. Os USA, Reino Unido e Polônia já tinham sangrado ali e não avançavam. A linha defensiva nazista na Itália era conhecida como um muro montanhoso impossível de quebrar. E é aqui que os brasileiros entram no palco principal. A batalha que vamos relatar, e que nas próximas partes vou detalhar em cada minuto, aconteceu em Montese, um ponto estratégico que os nazistas não queriam perder de jeito nenhum. Por quê? Porque Montese era um ponto alto, uma muralha natural, uma fortaleza com campo visual absurdo e um estrangulamento entre duas frentes aliadas. Se tomasse Montese, o caminho para libertar o norte da Itália abria. Se não tomasse, a guerra ali podia se arrastar por meses. Os americanos tentaram romper, falharam. Os britânicos tentaram, falharam também. Os alemães se sentiam confortáveis. Tinham metralhadoras MG-42, camuflagem perfeita, munição infinita e posição elevada. E aí, alguém decidiu tentar uma última carta. Chama os brasileiros. O sol nem tinha nascido e já tinha brasileiro tremendo mais de medo do que do frio. Helmets ajustados, as mãos tremendo segurando fuzis M1 Garand, Mosin Nagant adaptados, carabinas Springfield, as mochilas pesando como se estivessem cheias de tijolos. E aí, veio a ordem que mudaria tudo. Avançar. Só isso. Sem discurso, sem fanfarra. E os caras foram. Foram porque não tinha volta. Foram porque não queriam ser motivo de piada. Foram porque o Brasil precisava de uma vitória. Foram porque, naquela altura, era morrer ou fazer história. O avanço da madrugada. O começo da virada brasileira na Itália. A madrugada em Montese era um silêncio que gritava. Gritava perigo, tensão, morte. Os alemães estavam lá, escondidos em posições que eles mesmos consideravam perfeitas. E os brasileiros? Bem, os brasileiros estavam tentando não congelar antes de começar a lutar. A verdade é essa: ninguém ali se sentia invencível, mas todo mundo ali queria provar algo. Vamos entrar na mente dos caras por um instante. Você está num país estranho. Você está longe da sua família. Seu equipamento não é o melhor. Você mal fala inglês. A comida é enlatado com gosto de ferro. O frio está rasgando seu osso como lâmina. E à sua frente tem nazistas entrincheirados, camuflados, com visão privilegiada, cercados de minas e com máquinas de matar apontadas para você. E mesmo assim, os brasileiros se ajeitam, checam munição, murmuram uma prece rápida, cada um para o seu santo preferido, e esperam o sinal. Imagina esse momento. O céu ainda escuro, a respiração congelando no ar, um silêncio tão pesado que parece colar na pele. Aí, bum! A artilharia americana começa. A artilharia dos Estados Unidos solta tudo. Um bombardeio pesado,
pensado para amolecer as defesas alemãs antes dos brasileiros subirem a montanha. A teoria era linda. Na prática, os nazistas estavam bem protegidos. Bunkers enterrados, cascos reforçados, metralhadoras MG-42 posicionadas milimetricamente. O bombardeio fazia tremer o chão, mas não tirava os alemães da posição. E os brasileiros olhavam aquilo pensando: se isso aí não resolver, adivinha quem vai ter que resolver? Spoiler: eles mesmos. Quando o bombardeio parou, ficou um silêncio totalmente errado. Sabe aquele silêncio que avisa que algo ruim vai acontecer? Esse mesmo. O comando deu a ordem final: FEB, avançar. E foi ali que a história começou de verdade. Eles começaram a subir a encosta. A lama puxava as botas, a neve deixava tudo escorregadio, e a cada passo parecia que você estava entrando mais no escuro. Mas eles foram. Os brasileiros avançavam em grupos pequenos. A tática era simples: avança, se esconde, cobre o amigo, avança mais um pouco. Só que os alemães estavam só esperando. Quando o primeiro pelotão brasileiro chegou perto demais, as metralhadoras alemãs começaram a cantar. MG-42. Para quem não conhece, é basicamente a serra elétrica do inferno. Uma arma que cospe 1.200 tiros por minuto. Era tão rápida que parecia um zumbido, não uma rajada. E foi nessa hora que um dos capitães brasileiros gritou a frase que virou quase lendária: "Não para! Se parar, morre! Vai pra cima!" E os caras foram mesmo. Eles viram colegas caindo, mas seguiram. Eles viram a terra explodindo ao lado e seguiram. Eles viram a metralhadora varrendo à frente e seguiram. Porque se voltassem, aí sim estariam mortos. Os alemães estavam confiantes. Para eles, o ataque brasileiro ia ser igual dos outros aliados. Batiam e paravam. Só que aí entra o fator jeitinho brasileiro, no bom sentido. Enquanto os pelotões centrais estavam chamando a atenção e tomando tiro pra caramba, um grupo menor, comandado pelo lendário capitão Pitaluga, fez um movimento lateral completamente improvisado. Uma daquelas ideias que, se você conta antes, ninguém aprova, mas na hora da guerra virou ouro. Eles flanquearam a posição alemã por um trecho que os próprios nazistas consideravam impossível. Terreno ruim, cheio de pedras, mato alto, inclinação absurda. Mas brasileiro olha para impossível e pensa: tá bom, segura minha mochila aí. Quando os alemães perceberam, já era. Eles estavam sendo atacados pela frente e pelos fundos. E isso desestabilizou completamente a defesa da primeira linha em Montese. A cidade não era grande, mas era um labirinto desgraçado de casas de pedra, ruínas, corredores estreitos, escadas irregulares, muros baixos, janelas quebradas que viraram postos de tiro. Era o campo perfeito para o estilo mais brutal de combate: luta de casa em casa. E brasileiro, bom, brasileiro é insistente até demais. Os relatos contam que eles chutavam portas, entravam na granada, tomavam um tiro e respondiam na mesma hora. Limpavam andares, limpavam porões, botavam os alemães para correr dentro das próprias posições. Um soldado da FEB escreveu no diário: "Nunca vi homem virar fera tão rápido." E virou mesmo. Porque ali não tinha como filosofar sobre moral, estratégia ou geopolítica. Ali era sobre sobreviver. Durante o avanço, um grupo brasileiro ficou preso num beco,
dominado por um ninho de metralhadoras nazista. Eles não conseguiam sair, não conseguiam avançar, não conseguiam recuar. Qualquer movimento era morte. Aí um cabo brasileiro, homem simples, do interior, daqueles que falavam pouco e faziam muito, tomou uma decisão absurda. Ele correu sozinho, desviando de tiro, se jogou atrás de um muro baixo e começou a atirar sem parar contra a posição alemã. Era suicídio? Quase. Mas ele ali, sozinho, obrigou os alemães a focarem nele, e isso abriu a brecha para 2 pelotões avançarem. Mais tarde, quando perguntaram para ele por que fez isso, ele respondeu: "Ué, alguém tinha que ir, então fui eu." Brasileiro é isso, simples e gigante ao mesmo tempo. Depois de horas de combate, a primeira linha caiu, mas os alemães não estavam derrotados. Eles tinham outra posição preparada, e essa era ainda mais difícil. Era mais alta, mais protegida, com mais minas e com mais soldados. E os brasileiros já estavam cansados, com munição pela metade, sem dormir, com a roupa molhada, com feridos nos braços, com sangue no rosto e terra no cabelo. Mas quando receberam a ordem, continuar o avanço, eles foram. Sem reclamar, sem hesitar, porque agora eles já tinham entendido uma coisa: dava para vencer. E quando o brasileiro descobre que dá para vencer, meu amigo, é melhor sair da frente. Você já viu uma montanha rugir? Porque foi isso que aconteceu. Os brasileiros tinham acabado de capturar casas, muros, posições de pedra e estavam reorganizando as linhas quando, de repente, BUM! Uma chuva de morte começou a cair. Morteiros de 80 milímetros, artilharia de médio calibre, granadas de fumaça, granadas incendiárias, rajadas de MG-42 cortando o ar. A montanha parecia cuspir fogo. Pensa comigo. Você avançou horas, perdeu gente, tomou posição, limpou casa por casa e agora tudo começa a explodir ao seu redor de novo. Era o tipo de ataque que quebra a moral de qualquer exército. Mas não dos brasileiros. Ali, no meio da pancadaria, eles faziam aquilo que sempre fizeram na vida. Improvisavam. E improviso mais coragem é igual a terror para o inimigo. A cidade inteira virou um labirinto de fumaça, poeira e eco. O som das explosões batia nas paredes, voltava, se confundia com gritos, com ordens, com o som metalizado da MG-42. Ninguém sabia direito de onde vinha o tiro. Era tudo caos. E no meio desse caos surgem histórias individuais que parecem mentira, mas foram anotadas nos relatórios oficiais. Um grupo brasileiro ficou encurralado numa casa de pedra. Os alemães estavam tentando invadir pela porta principal. Tiros atravessando a madeira, granadas quicando no chão, poeira caindo do teto. A munição dos brasileiros estava acabando. Eles responderam do jeito mais BR, meteram baioneta na arma e ficaram esperando o alemão aparecer na porta. Quando o primeiro entrou, foi para o chão. Depois o segundo, depois o terceiro. A luta virou uma mistura de baioneta, coronhada, grito e desespero. E os brasileiros simplesmente não recuaram. Agora te conto uma cena digna de filme. Um soldado brasileiro, da 11ª Companhia, ficou sozinho depois que o pelotão dele foi atingido por granadas e se dispersou. Sozinho, no meio da rua principal, com um tiro cruzando de 2 lados e com uma posição alemã a menos de 50 metros. Qualquer um se esconderia atrás de um muro e esperaria socorro. Ele não. Ele se arrastou até um tanque americano Sherman danificado, usou o casco como proteção improvisada, sacou 2 granadas, esperou a rajada da MG-42 parar e correu no meio da rua, com o inimigo mirando nele.
Jogou as 2 granadas dentro da casa de pedra onde estava o ninho de metralhadora. Explosão, grito, tiro, poeira, silêncio. O flanco sul abriu naquele instante. E isso salvou dezenas de brasileiros que estavam encurralados. Quando perguntaram para ele depois o que passou pela cabeça, a resposta foi simples. Se eu morresse, morria fazendo alguma coisa. Esse é o tom da batalha inteira. Depois do bombardeio inicial, veio a parte que deixava todo brasileiro gelado por dentro. A infantaria alemã avançou. Os nazistas vieram gritando, organizados, com granadas, rifles Mauser, submetralhadoras MP-40. Era o estilo deles: disciplina, precisão, frieza, coordenação. E aí você olha para os brasileiros, cansados, com roupa molhada, com a munição acabando, com posições improvisadas, com gente ferida segurando fuzil. Mas eles seguraram. E não foi bonito, foi brutal. Ali foi tiro na cara, combate em 10 metros, avanço rastejando, contra-ataque improvisado, brasileiro usando casa destruída como bunker natural. E aí vem a parte mais insana. Os nazistas tentaram dar uma carga de baioneta numa rua estreita. Sim, os caras vieram correndo com baioneta para cima do pelotão brasileiro. E os brasileiros responderam com tudo: tiro, granada, pedra, o que tivesse. A rua virou um moedor de carne, e quem recuou não foi a FEB. Existe uma casa específica em Montese que virou quase sagrada para os veteranos. Chamavam de Casa Amarela. Era só um ponto estratégico. Uma casa grande, 2 andares, paredes grossas. Se os alemães tomassem aquela posição, os brasileiros seriam obrigados a recuar tudo. E os alemães sabiam disso. Foram para cima com gosto. A Casa Amarela virou trincheira, hospital improvisado, base de tiro, abrigo, último reduto. Um pelotão brasileiro defendeu aquilo como se fosse a própria casa no Brasil. Teve momento de alemão entrando pela porta e brasileiro derrubando com coronhada. Teve momento de brasileiro jogando munição pela janela. Teve momento de granada explodindo dentro da sala. E teve um soldado, ferido na perna, que continuou atirando sentado na escada porque disse: enquanto eu respirar, essa casa não cai. E não caiu. Depois de mais de 6 horas de combate direto, sem pausa, sem trégua, sem tempo para respirar, os alemães começaram a fazer algo raro: cometer erros. Por quê? Porque ninguém esperava brasileiros lutando daquele jeito. A tática da FEB era caótica demais para o padrão alemão. Eles estavam acostumados com americanos disciplinados, ingleses metódicos, poloneses explosivos, mais previsíveis. Mas brasileiro fazia coisas como mudar de posição sem aviso, improvisar barricada com móvel quebrado, subir telhado no meio do tiroteio, usar ruína como cobertura, avançar em zigue-zague, quase dançando. Não tinha como prever. E isso começou a desmontar a defesa alemã. Quando os brasileiros finalmente alcançaram a segunda linha fortificada, o cenário era dantesco. Arame farpado, crateras, corpos, fumaça preta, armações de pedra, munição espalhada, árvores quebradas como palito. E mesmo assim, eles avançaram. E sabe o que é pior para os alemães? Eles estavam sendo superados por homens que, na visão deles, não eram militares de verdade.
Sabe o que isso faz com a moral? Destrói. Foi ali, quando os brasileiros romperam a segunda linha, que a batalha virou inevitável. Montese ia cair, e ia cair para o Brasil. Depois de horas de explosão, tiro, grito, fumaça, veio um silêncio estranho. Os soldados brasileiros olharam uns para os outros sem entender. Ninguém está atirando? Acabou? Tem pegadinha nisso aí. E tinha mesmo. Os alemães estavam recuando para a posição final, uma linha fortificada no alto de Montese que eles achavam ser indestrutível. Eles achavam que iam segurar ali por dias. Erro número infinito deles. A subida que levava ao topo de Montese era um pesadelo. Terreno íngreme, cheio de lama, minas enterradas, arame farpado, troncos, crateras, posição de metralhadora cobrindo tudo. Os americanos olharam aquilo e falaram, nem pensar. Os ingleses disseram, impossível. Os poloneses, que eram os mais insanos, disseram, só se for suicídio. E os brasileiros disseram, bora, a gente já está aqui mesmo. E foram. Cada passo era um risco. O chão tremia com pequenas explosões. Bam, pá, crá. Mina antipessoal, mina de salto, mina de pressão. Brasileiro voando para trás com perna ferida. Outro sendo puxado pelo colega pelo cinto. Grito de dor misturado com ordem de avançar. E ninguém parou. Se você ler os relatórios dos Estados Unidos sobre essa parte, tem um trecho que é lindo e triste ao mesmo tempo. The Brazilians moved forward with a determination we did not expect. Each step could be their last, yet they advanced as if unaware of the danger. Eles não estavam desavisados, eles só estavam decididos. A última linha alemã era tão próxima das ruínas que o combate virou praticamente medieval. Teve brasileiro e alemão se encontrando numa esquina e trocando tiro a 2 metros um do outro. Teve combate dentro de porão, teve luta em corredor estreito, teve granada entrando por janela, teve alemão pulando de um andar e brasileiro correndo atrás. Uma rua de Montese ficou tão entupida de munição que parecia glitter de festa, só que mortal. E no meio disso tudo, o avanço brasileiro não parou. Os pelotões começaram a se encontrar no topo. Foram 3 grupos que chegaram primeiro, todos exaustos, arranhados, sangrando, fedendo a pólvora, mas de pé. E aí fizeram algo simbólico. Tiraram do bolso pequenas bandeiras do Brasil. Alguns tinham bordado na própria roupa, outros improvisaram com pano verde. Escreveram depois: a gente precisava mostrar que aquilo era nosso. E cravaram as bandeiras no chão. A primeira bandeira brasileira fincada no topo de Montese balançava no vento fraco da tarde, no meio de fumaça e destroços. Os alemães viram aquilo e desmoronaram de vez, porque eles sabiam. Se o inimigo tomou o topo, acabou. Agora vem a parte mais surreal e 100% comprovada. Os alemães começaram a se render em massa, mas eles não queriam se render para americanos, nem para ingleses, nem para franceses. Eles queriam se render para brasileiros. Por quê? Porque, segundo os próprios relatos alemães, os brasileiros lutavam com honra, tratavam prisioneiros com humanidade e não executavam rendidos, coisa que os nazistas temiam com outros exércitos. Um soldado alemão que se rendeu disse: eles lutaram como leões e trataram nossos feridos melhor do que nós mesmos. Outro disse: preferimos homens que lutam com coragem a homens que lutam com ódio. E assim, mais de 400 nazistas se renderam só naquele dia para a FEB. 400 é muito. Quando o rádio americano finalmente confirmou Montese is taken by the Brazilian forces, o comando aliado inteiro ficou em choque. Os generais não acreditaram.
Os oficiais repetiram a mensagem. Os mapas foram atualizados com pressa. E aí veio a frase mais repetida da campanha, dita por um general dos Estados Unidos, anotada nos documentos oficiais. Where a Brazilian soldier sets foot, he does not retreat. Ou seja, onde o brasileiro pisa, ele não volta. E naquele 14 de abril de 1945, o Brasil escreveu o próprio capítulo na Segunda Guerra, sem pedir licença, e com sangue, coragem e teimosia. O comando alemão já tinha avisado. Esses brasileiros são teimosos, não recuam, nunca. E não era mentira. A primeira pancada do dia veio de surpresa. Minas terrestres pipocando no caminho, rajadas de metralhadora cortando o ar, morteiros explodindo com violência. Os brasileiros se jogaram no chão, respiraram fundo, olharam um para o outro e decidiram: vamos por cima deles. Porque brasileiro, quando não pode ir por baixo, vai por cima. Quando não pode ir por cima, dá um jeito pelo lado. E quando não tem lado, meu amigo, abre um na raça. O avanço improvável. Os oficiais americanos que observavam de longe ficaram chocados. Os caras da FEB avançaram em linha, subindo um morro íngreme, totalmente expostos, como se estivessem subindo ladeira para ir comprar pão na esquina. Tiro comendo, granada voando, grito para tudo quanto é lado. E mesmo assim, eles subiam. Era como se cada passo dissesse: hoje não. Hoje não é o dia de vocês. E aí veio um momento absurdo. A terceira companhia estava presa. O fogo dos nazistas estava bloqueando qualquer avanço. Se ficassem ali, morriam. Se recuassem, abririam brecha. Se avançassem, seria suicídio. Aí o sargento olha para a tropa e solta: seguinte, se alguém tiver que morrer aqui hoje, vai ser eles, não nós. E foi. Eles saltaram da vala, correram como loucos, avançaram na raça, granada na mão. Os alemães tentaram reagir, mas foram atropelados. Os brasileiros tomaram a primeira posição fortificada, depois a segunda, depois a terceira. E quando perceberam, estavam no topo do morro. E o morro, agora, era brasileiro. Mas a pancadaria não acabou. Porque quando você toma uma posição, você vira alvo. A artilharia alemã começou a cair sem parar. Explosão atrás de explosão, a terra tremia, a árvore voava pelo ar, soldado era jogado longe, mas ninguém saiu dali. Um capelão, vendo o bombardeio, correu para ajudar os feridos e soltou: se for para morrer, vou morrer junto com meus homens. O capitão pegou ele pelo colarinho e gritou: você só morre depois, padre! Vai salvar quem está vivo! E o padre foi, correndo, no meio do bombardeio, sem colete, sem capacete, só com a fé. E então, finalmente, veio o contra-ataque alemão. Era o que faltava. Os nazistas vieram com tudo. Metralhadoras, morteiros leves, esquadrões de infantaria, atiradores de elite. E o que os brasileiros fizeram? Levantaram da trincheira e enfrentaram de frente. Era granada para cá, rajada para lá, grito, fumaça, poeira, sangue, raiva, coragem. Um soldado brasileiro sem munição pegou a arma de um alemão morto e continuou atirando. Outro, mesmo ferido, se arrastou para recolocar o fio do telefone de campanha que tinha sido rompido, porque sem comunicação a tropa toda morria. Um terceiro se levantou, gritou "Amora!" e correu para cima dos alemães com baioneta. E aí o milagre aconteceu. Os nazistas recuaram.
Sim, os mesmos nazistas que tomaram metade da Europa, os mesmos nazistas que desafiaram o mundo, os mesmos nazistas que acreditavam que ninguém podia detê-los, foram empurrados por soldados brasileiros. E isso foi só o começo, porque naquele dia, naquela batalha, naquele morro, aconteceu algo que os livros não contam direito. Os brasileiros não só venceram, eles quebraram o espírito do inimigo. Os nazistas passaram a temer os caras do Brasil. Chamavam eles de selvagens, de loucos, de imparáveis. E entre eles circulava uma frase que virou quase uma lenda: contra o brasileiro é melhor render do que morrer. Depois de horas de tiro, explosão, lama, fumaça, adrenalina e grito, o morro finalmente ficou silencioso. Um silêncio estranho, espesso, quase absurdo. Os brasileiros se entreolharam, sujos de barro e pólvora, a respiração pesada, a mão tremendo. Mas ninguém baixou a guarda. E, de repente, lá no alto da colina oposta, aparece um lenço branco, depois outro. E quando perceberam, os nazistas estavam se rendendo. Isso mesmo! Soldados de Hitler, gente treinada para morrer ao invés de entregar posição. Homens que tinham jurado lutar até o fim. Estavam levantando as mãos para brasileiros. A primeira onda de rendição. Os primeiros alemães vieram devagar, mãos para cima, os olhos arregalados. O sargento brasileiro gritou: "Pode vir, rapaziada! Vocês estão em boas mãos!" Os alemães não acreditaram. Eles esperavam brutalidade, força, vingança, qualquer coisa. Menos isso. Por que isso aconteceu? Simples. Eles estavam apavorados. O testemunho alemão, que nunca aparece nos livros. Quando esses prisioneiros foram interrogados, a frase se repetia: os brasileiros são imprevisíveis. Eles atacam quando não deveriam. Eles avançam quando todo mundo se esconde. Eles lutam como se não tivessem medo. Um deles disse uma frase que virou história: preferimos nos render a vocês do que sermos mortos por vocês. Foi tão surreal que o intérprete achou que tinha traduzido errado. Mas não, era isso mesmo. E veio a segunda onda. E a terceira. A notícia correu rápido nas linhas inimigas. Os brasileiros estavam tomando posições que nem americanos, nem ingleses e nem franceses tinham conseguido quebrar naquele setor. Então, unidades inteiras começaram a se entregar. Sim, companhias completas. Os prisioneiros chegavam em grupos grandes, às vezes dezenas. Alguns vinham com medo, outros vinham chorando, e alguns vinham aliviados, como se dissessem: graças a Deus, acabou. A tropa brasileira ficou sem saber como reagir. Um cabo olhou para aquele mar de alemão com a mão para cima e soltou: "Caramba, parece fila de mercado abrindo." O outro respondeu: "Se cobrar, ainda pagam." Humor brasileiro no meio da guerra. Não tem como superar. O episódio mais absurdo de todos.
Você vai gostar disso, Marcos. Esse caso é tão insano que parece inventado, mas é real. Em certo ponto, um grupo de brasileiros percebeu que tinha mais alemão rendido do que brasileiro para vigiar. E aí um sargento da FEB brincou: "Ô sargento, a gente vai ter que pedir reforço para escoltar esse batalhão ou eles vão escoltar a gente?" O sargento respondeu: "Se escoltar, melhor ainda. Tô cansado de subir morro." Os prisioneiros riram. Numa guerra real, com tiro ainda ecoando ao longe. Isto é FEB. Isto é Brasil. É o improvável se tornando real. E veio o auge, o cerco final. A FEB encurralou um pelotão alemão que havia resistido até o fim. Cercaram os caras pelos dois lados. Os alemães estavam sem munição, sem moral e sem saída. Quando viram que eram brasileiros, não pensaram duas vezes. "Não atirem! Rendição! Rendição!" Jogaram as armas no chão. Andaram com as mãos levantadas. Alguns tremiam, outros faziam sinal da cruz. E um deles, ao entregar o fuzil, disse ao oficial brasileiro: "Vocês lutam diferente. Vocês não têm lógica." E o capitão respondeu: "Bem-vindo ao Brasil." O resultado final. Naquele único dia, os brasileiros capturaram um número tão grande de nazistas que os próprios aliados ficaram chocados. Muita gente não sabe disso, mas foi uma das maiores capturas de soldados alemães feita por uma força latino-americana em toda a Segunda Guerra. E adivinha, quem fez isso foi a FEB. Foi o Brasil. Foi uma galera que até ontem estava plantando café, dirigindo caminhão, trabalhando em padaria, estudando, vivendo a vida. E de repente virou pesadelo de nazista. Depois das rendições, do silêncio pesado e do cheiro de pólvora ainda no ar, os brasileiros começaram a descer o morro. Lentos, cansados, cambaleando, mas com aquele olhar de quem sabe. Hoje a história mudou. E mudou mesmo. Porque aquele dia, aquele único dia, virou símbolo, virou prova, virou cicatriz, virou orgulho. Foi o dia em que o mundo inteiro teve que aceitar uma verdade que nunca imaginou. O Brasil derrotou os nazistas. Não em teoria, não em discurso, mas no campo, na pancada, na guerra de verdade. E isso ninguém apaga. O reconhecimento que veio dos próprios aliados. Quando os americanos receberam o relatório do que os brasileiros tinham acabado de fazer, o general deles soltou: "Eles fizeram o impossível, simples assim." E era verdade. A FEB, que muita gente subestimou, chamou de improvisada, de fraca, tinha quebrado uma das defesas mais teimosas dos nazistas. E não foi só quebrar, foi dominar o terreno, foi forçar a rendição, foi capturar companhia inteira, foi virar referência. A partir daquele dia, sempre que algum setor empacava, os americanos diziam: "Chama o pessoal do Brasil." E o mais louco de tudo, quando os brasileiros voltaram para o acampamento, a fome era tanta que os caras atacaram o rancho como se fosse ceia de Natal. Um tenente até brincou: "Nazista rende, fome não."
E todo mundo riu. Guerra é isso. Momentos de absurdo misturados com a humanidade mais simples. Mas aí chega a mensagem oficial. Um rádio chia. A tropa se junta. O comandante lê. A FEB acaba de entrar nos relatórios oficiais como força decisiva na campanha da Itália. E, em seguida, as ações de hoje serão lembradas. Um soldado olhou para o outro e falou: lembradas? Só se mandarem filmar. Ninguém no Brasil acredita na gente. E o outro respondeu: relaxa, um dia vão acreditar. Marcos, é esse vídeo que cumpre essa promessa. O momento que ninguém esqueceu. Antes do pôr do sol, um dos soldados brasileiros pegou uma bandeira, amarrou num pedaço de madeira quebrado e fincou no topo da posição tomada. Era uma bandeira velha, suja de barro, esfarrapada. E mesmo assim, ela ficou linda ali. Porque naquele instante, aquela bandeira dizia: aqui é Brasil. E mais do que isso, hoje, nós fizemos história. Enquanto o vento balançava o verde e amarelo, alguém falou: você percebeu? A gente veio parar do outro lado do mundo para lutar contra um mal que não era só deles, era de todo mundo. E hoje a gente venceu. Um dia, quando alguém te disser que o Brasil nunca fez nada de grande, lembra desse morro, lembra desse dia, lembra desses homens, porque houve um momento real, documentado, vivo, em que brasileiros enfrentaram o exército mais temido da terra e fizeram ele levantar as mãos. E isso não é só história. Isso é legado.